Encontros com o Futuro, hoje com uma convidada muito especial, Maria Eduarda Camargo, cofundadora da Pentes. E aqui comigo na bancada, Marcelo Gabriel, professor da SPM, e Matthew Schertz, diretor do World Observatory. Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory, da SPM e da Prime, que é o braço da ONU de universidades de negócio no Brasil e no mundo. Muito legal ter você aqui. Eu que agradeço, gente, a oportunidade da gente bater esse papo. Obrigada. A gente que agradece para você contar um pouco da Pentes, que é um sucesso aqui entre o público feminino do Observatório e do mundo. Conta pra gente qual foi a ideia, como começou e o que vocês estão aprontando hoje. Legal. Então, eu acho que a Pentes surgiu muito, primeiramente, eu acho que de um estudo de mercado da menstruação. A gente começou a estudar sobre esse mercado em 2015 e viu que havia uma grande satisfação com relação aos produtos que existiam no mercado na época, que eram majoritariamente produtos, né, os absorventes descartáveis, que ainda são um método, né, o método mais popular no Brasil até hoje. Mas havia uma grande satisfação muito pela questão da funcionalidade, então a questão de vazamentos, conforto, sustentabilidade, que foi a terceira causa de insatisfação, né, que é um produto no final que gera muito lixo, mas na nossa época, pesquisar sobre isso em 2015, a gente não sabia que o dado de sustentabilidade ele ia aparecer. Ia pesar, né? Então, para a gente foi muito interessante. Depois veio a questão de alergia, então uma questão mais ligada à saúde clínica mesmo. E depois a parte de economia. Então, mais uma vez, por ser produtos descartáveis, né, eles exigem um investimento mensal para a compra de produtos. Então, no final, a gente estudou muitas dores do mercado para falar como é que a gente vai criar uma solução que, no final, atende todas essas dores ou quase todas essas dores. Então, a gente começou a estudar muito sobre o mercado de tecnologia têxtil. E aí criamos a calcinha absorvente, que é o nosso core business hoje, uma calcinha absorvente reutilizável, que no final, por ser reutilizável, ela ajuda tanto na parte de economia como na parte de sustentabilidade. E também numa tecnologia que ela fosse super funcional, super confortável, para no final, né, as pessoas elas terem essa sensação que elas estavam usando um produto comum, uma calcinha comum, mas que tem essa propriedade, né, de absorção, que acaba sendo, né, trazendo essa parte de tecnologia e inovação para o produto. Então, foi assim que a gente acabou começando, né? Sim. Realmente trazendo um produto, a gente foi pioneiro no mercado, foi a primeira marca nessa categoria da América Latina. Que legal. Mas sempre também no paralelo, querendo construir uma marca que fosse muito relevante, né? Então, que tratasse todo o tema sem tabu, de uma forma mais verdadeira, trazendo muita parte de design, que eu acho que é algo que nas empresas de saúde hoje, elas não trazem tanto esse lado. E a gente vê hoje, né, com a nova geração, como trazer design, trazer um pouco de identidade, acabar trazendo força, engajamento. Então, a longo prazo, a gente acredita muito nisso. Maria, conta um pouquinho para a gente o impacto social que tem quando você leva uma opção mais econômica para as meninas e mulheres que têm restrições para comprar os absorventes ali mensalmente, no dia a dia, que esse custo realmente impacta. O que acontece nesse momento? Claro. Quando a pessoa não tem acesso a uma solução. Então, né, eu acho que hoje tem dados muito relevantes ligados à pobreza menstrual aqui no Brasil, que uma em cada quatro mulheres estão em situação de pobreza menstrual. E o que isso significa? Uma em cada quatro. Isso. O que isso significa? Ou é a falta de acesso a produtos adequados, então ao invés dela utilizar realmente um absorvente, ou uma calcinha, ou um coletor, ela acaba usando meia, jornal, qualquer coisa que ela pensa que pode ajudar a estancar o sangue durante o período menstrual, e isso, né, além de não ser a situação adequada, ela também às vezes acaba trazendo problemas de saúde mesmo, ginecológicos para a pessoa que está usando aquele produto que às vezes não é adequado. Então, acesso é um dos problemas, a questão de infraestrutura é um outro problema, e a questão também de educação, de informação mesmo, sobre o que está acontecendo com o meu corpo na hora, né, que eu acabo ficando menstruada. Então, existem todas essas variáveis e a gente, como empresa, acaba atuando onde a gente acha que a gente acaba trazendo mais, que é na questão de acesso, então trazendo produtos que são reutilizáveis, que dão acesso a pessoas para longo prazo mesmo, e a questão também de informação e educação. Então, a gente também vê esse papel como marca de trazer conteúdos que sejam relevantes nesse sentido, justamente, né, para, junto a isso, combater cada vez mais a questão de pobreza menstrual. Então, ter um produto reutilizável, ela ajuda na questão do acesso para pessoas que realmente não têm acesso nenhum, mas até para pessoas que às vezes têm acesso, acaba trazendo uma economia, né, para o bolso, porque hoje a gente tem estudos que na nossa categoria básica, que é a categoria mais focada em funcionalidade e menos em design,
precisa de mais ou menos 4 meses para os produtos se pagarem e começarem a gerar economia no bolso das mulheres, versus, né, a questão dela ficar comprando um absorvente descartável todo mês. Então, isso, né, vamos dizer que o nosso produto hoje, ele dura até 4 anos, então de 4 meses até 4 anos você está gerando uma economia mensal ali. Se paga em 4 meses. Em 4 meses se paga e depois ela começa a gerar genial. É melhor que a energia solar. O payback é melhor. Eu gostei desse approach, hein? Eu devia usar na empresa. Genial. Então, assim, no final, é algo assim que a gente tem talvez o desafio de como comunicar isso no mercado brasileiro. Eu acho que ainda tem uma dificuldade muito grande em relação a acesso, a crédito, a capital. Então, às vezes, para as pessoas comprar no curto prazo, parece que o produto é muito mais caro. Mas a gente tem esse desafio de realmente trazer mais educação, de, né, trazer essa reflexão, de colocar na ponta do lápis. Quanto tempo isso vai se pagar? Quando isso começa a gerar uma economia? Então, existe hoje, por questão de educação, talvez uma certa dificuldade de comunicar isso, mas quando isso é superado, traz benefícios muito além, né, talvez da economia, da sustentabilidade, traz também o benefício da qualidade de vida. Então, no final, né, ter um produto que ele é mais funcional, que ele é mais confortável, que traz essa sensação de liberdade, também, né, tem essa outra parte que é mais indireta, que traz muitos ganhos, né? A gente vê hoje como, às vezes, você não ter o produto adequado acaba afetando produtividade de trabalho, Sim. qualidade de sono. Verdade. Então, tem tudo isso que são, talvez, variáveis indiretas a isso, mas que, no final, trazem muitos ganhos. Então, no final, a gente realmente tenta se posicionar como uma empresa que é focada em trazer qualidade de vida, né, para as pessoas, mais saúde, mais qualidade de vida, então para as pessoas e também para o planeta. A gente acaba se posicionando muito dessa forma. E tem uma coisa muito legal quando você pensa no desenvolvimento do produto, que ela trouxe assim, não, os outros produtos não eram confortáveis, que são coisas que foram criadas em laboratório, provavelmente por pesquisadores homens, Sim. que estavam olhando o problema, como mesmo. é que eu resolvo o problema. Aí, pelo que eu entendi, você é a fundadora, você tem uma sócia. Tem uma sócia. Então, são duas mulheres olhando o problema delas. Fala assim, isso aqui é um problema para mim. Sim, e as claro. soluções não servem. Então, é muito legal pensar nesse desenvolvimento de produto. Falar assim, o que seria ideal para mim que estou nesse dia a dia? E não um negócio que alguém inventou que eu tenho que usar. É um P&D melhor. Exato. E você vai parar para pensar como esse mercado de menstruação, a não ser esses últimos anos, que surgiu, né, o coletor menstrual, surgiu a calcinha absorvente, mas como esse mercado ficou parado no tempo. Sim. Porque existiam absorventes descartáveis e essa era a única opção, não se falava mais sobre isso. Como que isso ficou perdurando anos e anos sem qualquer tipo de inovação? Pelo menos 50 anos. Eu acho. Pelo menos, Provavelmente eu acho que está chegando já vieram, nisso. Como é que pode, Maria? Assim, mas É uma loucura. E é um loucura. mercado, né, enorme que, né, assim, quantas pessoas realmente no mínimo, têm isso como necessidade básica? No ter um mínimo produto metade da como esse. população. Exatamente. Vamos começar por algum no momento. mínimo. Sim. E a verdade. questão também, né, Pedro, porque é uma reinvenção muito legal tecnológica. Se a gente pensar, antes dos absorventes descartáveis, as mulheres usavam paninhos higiênicos. Sim. Esse era o termo. Então, se lavava. Então, na verdade, você fala, olha, a tecnologia hoje permite que a gente evolua do paninho higiênico, que era a toalha cortada, Uhum. para algo que tem tecnologia, que é sustentável. Então, é interessante você trazer isso. E você falou uma coisa que é muito interessante, né? Esses tabus que a gente tem ainda com temas do corpo. Eu acho que é muito da nossa cultura, eu não toco, isso aqui eu não quero falar, esse assunto eu não vou falar. Sim. Mas é algo que todo mês está presente, seja na vida da mulher que está menstruando, da jovem, e de quem se relaciona com ela. Sim. Você trouxe, isso tem impacto direto em produtividade, qualidade de vida. Então é muito legal trazer essa Dignidade. essa dignidade. Tem que falar assim, olha, isso é um dado da natureza. Sim. Não existe outra coisa, isso é dado da natureza, ponto. Sim, claro. Vamos para a próxima linha. E resolver esse Exatamente. problema. Isso é muito legal. E é muito engraçado, né? Como essa questão do tabu ainda é uma coisa muito latente até os dias atuais. Porque até esse próprio exemplo com relação ao paninho que você deu. No início, assim, eu acho que pensar em trocar hábitos que são culturais, assim, para provar um novo produto, existia um grande preconceito no início em relação a pentes, no sentido de, o que vocês estão trazendo é um paninho melhorado, a gente está voltando no tempo. Enquanto é o contrário, né? O que a gente está falando é realmente uma evolução de produtos que muitas vezes não trazem funcionalidade, não trazem conforto, não trazem sustentabilidade, não trazem economia. Então, como a questão, às vezes, uma questão de tabu, às vezes de um certo tipo de preconceito, faz com que a primeira reação de muitas pessoas ainda seja um certo bloqueio.
Sim. Não estou aberta a aprovar porque eu estou achando que a gente está voltando no tempo. E eu acho que cada vez mais a gente também trabalha muito a parte de inovação de produto, mas trabalha muito a parte de educação. Sim, Conteúdo para a gente é um produto. Porque a gente, no final, tem que quebrar essas barreiras psicológicas que surgem no início justamente para falar, olha, não é nada disso, né? Realmente esse produto está surgindo para trazer muitas variáveis que vão trazer um benefício para você. Então é interessante, assim, como o mercado, assim, no final, são vários tipos de reação e como que a gente também tem que olhar para todos os tipos de reação até para trazer para a empresa, né, formas de a gente realmente estar evoluindo também como marca. E isso é trazendo muita educação e conteúdo também, além de produtos inovadores. A nova geração é mais confortável com esse assunto? Sim. Muito mais, né? Muito mais. Eu acho que é uma nova geração que preza muito por qualidade de vida e é uma geração que também se preocupa muito com o meio ambiente. Então, principalmente depois da pandemia, o nosso tráfego, né, vindo de pessoas que estavam buscando hábitos mais saudáveis ou produtos mais sustentáveis, cresceu 220%. Olha que legal. Então, isso são dados, assim, que são interessantes no sentido de, assim, talvez, assim, quase que a pandemia ajudou a trazer essa reflexão de o que eu estou escolhendo para o meu corpo? Sim. Como que eu escolho, às vezes, para o meu corpo, que também impacta o meio... Como que eu posso fazer melhor essas escolhas? E então, no final, assim, eu acho que isso vem muito da nova geração. É uma geração que está, talvez, olhando mais na frente e não tão no curto prazo. Então, é interessante ver esses movimentos. Assim, hoje, a grande parcela de consumidores é de 25 a 35 anos. A segunda parcela também tem essa geração bem mais nova, mas que, através de dados comerciais, a gente não consegue medir muito, porque, normalmente, para jovens, quem acaba comprando o produto? É a mãe, o pai, a tia, o tio, a avó. Então, a gente, às vezes, não consegue fazer esse tracking comercial, mas a gente consegue fazer esse tracking muito através de rede social, engajamento, seguidores. Então, é uma coisa muito interessante. Agora, Maria, conta um ponto para a gente sobre a ótica da tecnologia, só para a gente entender. Como é que vocês conseguiram dar esse salto? O que é o produto? Como é que vocês saíram, né, de um produto tão consolidado, que é absolutamente descartável, para uma coisa tão revolucionária, usando algo que vai e volta? Foi através de muito teste e erro. Eu acho que o mercado têxtil está evoluindo muito, então está trazendo muito essa parte de inovação tecnológica com tecido que tem uma resposta, né? E a gente começou a estudar muito sobre isso, e isso cresceu muito de lá para cá, então foi muito teste e erro. No final, a gente chegou a 54 protótipos de produtos antes de chegar no produto. E não vaza? Não, então como funciona a tecnologia, que foi essa outra pergunta, acabei não respondendo. Então, a primeira camada é uma camada de fibra natural para ela ser respirável, de rápida absorção, então ela que vai ser a primeira ali camada em contato com a pele. Depois isso desce para uma camada absorvente, que é onde acumula todo esse líquido. E depois eu vou ter uma terceira camada que ela é impermeável, ou seja, responsável para que nenhum líquido passe para o outro lado. Sim. E no final a gente tem diferentes modelos para diferentes fluxos, e o que acaba mudando entre eles é o tamanho do forro. Então, né, quanto às vezes maior o fluxo, maior vai ser o forro ali que acaba entrando líquido, e o maior número de camadas absorventes entre essa camada de fibra natural e essa camada impermeável. E além de tudo isso, né, a gente também tem um tratamento antimicrobiano em todas essas camadas, que é justamente responsável por matar todas as bactérias. Então, aquela questão de odores, de bactérias, de infecção, de alergias, tudo isso é evitado justamente por esse tratamento. Hoje, a nossa tecnologia é uma tecnologia patenteada, não só pelos tecidos que a gente utiliza, né, a ordem das camadas, mas também pela forma que a gente costura esse forro. Então, no final, esse forro tem uma costura no meio que ajuda justamente a guiar o fluxo ou qualquer líquido. No meio. Exatamente. Então, isso ajuda com que o líquido ele se espalhe através de todo o forro até que ele se encha, né? E uma hora, não é um produto milagroso, não é que ele não tem uma capacidade limite, então que ele realmente utilize todo esse forro até chegar, de fato, a uma questão de vazamentos. É assim que ela acaba funcionando. E aí é um produto que ele tem até 100 lavagens, que dá aí mais ou menos 3 a 4 anos de ciclo. Agora, Maria, assim, uma moça que está assistindo, uma mulher, uma moça que esteja assistindo a gente, como é que ela começa esse estudo? Ela compra já pensando nos diferentes fluxos? Tem algum conjunto? Existe. Explica para uma primeira consumidora. A gente indica que
o ideal é ela ter no mínimo 3 calcinhas para que ela tenha, talvez, um dia a dia um pouco mais fácil. Porque, eventualmente, né, depois que chegou na capacidade, ela vai ter que tirar, ela vai ter que lavar. Enquanto ela está utilizando o próximo produto, Secando. o outro tem que estar lavando e secando. Então, 3 é um tempo ideal para, no final, você sempre ir conseguindo fazer essa troca e até chegar ao fim do ciclo. Então, hoje, mulheres, elas menstruam de 5 a 7 dias na maioria, tem 13 ciclos por ano. E como assim, qual usar é muito relativo de organismo para organismo, porque isso depende muito do fluxo de cada mulher, que muda muito. Então, normalmente, né, o início do ciclo é um ciclo, às vezes, um pouco mais carregado, então a gente sempre indica, né, calcinhas que tenham de um fluxo moderado até um fluxo intenso, e depois isso consegue ir sendo trocado para um fluxo moderado até um fluxo mais leve, até aquilo realmente se encerrar, até esperar o próximo mês. Então, 3 eu acho que é o ideal. Aí, quais modelos, eu acho que depende muito de conhecer um pouquinho do ciclo. E você vê que interessante nessa lógica de P&D que você trouxe. A gente fala dos avanços tecnológicos em absorventes, era, de novo, eu vou criar uma camada de gel, etc., eu resolvo o problema aqui, mas gera o problema futuro na hora do descarte. E o custo também. E custo, mas assim, aí quando fala assim, não, isso aqui, ela tem uma outra lógica de P&D pensando no ciclo completo. E assim, quase que um eufemismo falar de ciclo em menstrual, mas é o ciclo completo de uso. Eu acho que essa perspectiva que a tua empresa traz, desse novo olhar de P&D... É muito legal. Começando, o problema é meu, eu quero resolver esse problema, e estou pensando isso no dia seguinte, não só o descarte, é uma tendência que a gente tem que observar mais nas organizações. E também olhar sempre a questão da economia circular, não só o descarte. Eu lembro aqueles lencinhos que, pelo menos em Paris, entupiam tudo que é bueiro. Sabe aqueles lencinhos que parecem que ajudam, que é úmido, que não ajuda nada. Que não ajuda nada, mas é um problema ambiental enorme. Sim. Então, impressionante também o salto ambiental. A gente, no final, acho que a gente utiliza muito também, né, disso dentro da empresa, porque eu acho que a gente quer também quase que arranjar formas de fazer com que o consumidor reflita. Por que eu tenho que trocar os hábitos que eu tenho atualmente? Então, se a gente não traz, no final, essas provocações, eu acho que dificilmente a pessoa fala, putz, eu podia estar fazendo um negócio que é melhor para o meu corpo, para o planeta. Por que não? Porque eu devo trocar, sabe? Umas questões assim. Então, eu acho que a gente traz isso justamente para trazer um pouco dessa provocação. E, de fato, né, fazer com que as pessoas realmente reflitam para que elas realmente, não só em relação a produtos menstruais, mas de forma geral, como é que elas trazem produtos que realmente são mais agregadores para o dia a dia e pensam um pouco mais no amanhã, não pensam só no dia de hoje. E falando um pouquinho, né, também de cadeia produtiva, a gente também, né, o produto não só ajuda a não gerar lixo, mas a gente também se preocupa muito com relação à cadeia. Então, a gente hoje é uma empresa que, no final, a gente tem resíduo de produção, como qualquer empresa têxtil, mas a gente hoje coleta todo o resíduo de produção, a gente também a gente oferece, né, para que as pessoas, depois que passam essa vida útil de 100 lavagens dos produtos, a gente possa coletar, ou elas possam, às vezes, deixar isso dentro das lojas, para depois que a gente recolha todo o resíduo, seja de produto acabado, seja de produção, e a gente realmente hoje está fazendo o processo de quase que uma combustão desse tecido para transformar em energia renovável. Então, são outras variáveis que a gente, né, às vezes a gente não traz isso tanto como uma forma de marketing, porque é uma coisa que realmente está dentro do DNA da empresa, mas como que também ao longo do processo, até isso virar um produto final, a gente também está preocupado com a cadeia para que também a gente, como empresa, seja uma empresa que está contribuindo ou para o meio ambiente ou para a sociedade de alguma forma. Então, essa é uma das políticas que a gente vem adotando também, e que no final, né, eu acho que traz muita verdade, não só para o que a gente faz, mas até para a equipe dentro hoje olhar e falar, quando a gente fala, né, que a gente tem essa preocupação ambiental, a gente realmente... A gente faz em casa também. A gente faz em casa desde a origem, então isso é muito interessante para a gente hoje. Tem certificação do Sistema B, eu vi temos certificação que legal, do Sistema B. Já conseguiram. Então, o Sistema B, assim, é a sempre primeira foi... calcinha que você a gente, assim, já tinha um sonho. Criamos a empresa e já falamos, gente, a gente tem que ser Sistema B. E eu, se eu não me engano, eu não sei se eu estou errada. Todo mundo sabe o que é Sistema B, mas, enfim, é uma certificação de que
social, ambientalmente responsável. Exatamente. Psicométricas, é super difícil ter essa. É uma das mais difíceis, se não a mais difícil. É a mais difícil. Tem essa fama. E eu acho que, né, ao invés de pensar nisso a longo prazo, a gente realmente falou assim, a gente quer criar a empresa já se moldando. Nasceram pensando nisso. Se moldando. Já olhou o framework e falou, vamos seguir. E a gente lançou a empresa, a gente já queria se aplicar, e eu lembro que, se eu não me engano, na época, a gente tinha que ter 6 meses de empresa. Então, eu lembro que a gente colocar no calendário, deu 6 meses, podemos nos aplicar. Já entra aí com... E está dando certo? Porque a empresa está crescendo. Como é que estão os números? Os números? Eu não posso divulgar muito com relação a números, mas a gente... É muito interessante como que a gente também foi trazendo... A gente foi uma empresa que cresceu meio que no online, a gente nasceu no online. Nasceu na pandemia ou só a Não, a gente nasceu em agosto de 2017, com foco simplesmente de e-commerce, de site. A gente era uma empresa que no início não acreditava muito em loja física, a gente falava, e-commerce é o futuro, a gente vai crescer junto com isso. Mudou isso. E isso mudou muito de lá para cá, porque eu acho que a gente lançou a empresa em agosto, a gente contou muito com assessoria de imprensa no início, então o estoque que a gente tinha projetado para 3 meses, ele acabou em 20 dias. Esgotou. Foi uma coisa muito louca, assim, porque no final, acho que quando a gente está começando uma empresa, a gente tem muito receio, né? Vai dar certo, não vai dar certo. Ainda mais um mercado como o nosso, que é um mercado muito tabu, então a gente sabia que a gente podia enfrentar muitos desafios. Então aquilo lá, mais uma vez, né? Quando o estoque que a gente tinha preparado para meses acabou, foi um problema bom e ruim, porque de certa forma foi uma validação. Mas você desatende o mercado. Eu desatendo o mercado, eu não entrego a melhor experiência para o mercado. Então a gente passou alguns meses meio que em pré-venda. A moça ficou com uma calcinha só. A gente ficou em pré-venda. Você espera um pouco. Só tem uma. A gente demorou alguns meses para normalizar ali totalmente a demanda. Mas ali em outubro do mesmo ano, a gente falou, vamos fazer uma ativação, né? A gente está começando a marca, vamos fazer uma ativação, vamos fazer uma loja física temporária, uma pop-up temporária de final de ano. E, gente, essa loja foi um sucesso tão grande porque a gente trouxe uma ótica muito de não trazer um ponto comercial de varejo tradicional. Então, a gente trouxe uma loja que parecia que você estava entrando dentro do Instagram da marca. Então, a gente fez uma analogia, assim, a ser um banheiro feminino, que é onde a mulher acaba cuidando da higiene íntima dela, é onde, às vezes, ela troca produtos para menstruação. Onde foi, Maria? Foi na Sky Freire. Tá. E, no final, essa loja foi um sucesso, porque hoje a gente vê cada vez mais lojas de varejo investindo e, às vezes, trazer espaço com experiência, espaço instagramável, mas lá atrás, em 2017, isso era totalmente incomum. Então, acabou sendo uma febre na rua e foi um super sucesso comercial e acho que a partir dali abriu nossos olhos. A gente talvez não tem que ser só e-commerce, talvez o canal físico, na verdade, vai ser o que vai ajudar a gente no canal online, e o online vai ajudar o físico, então vamos talvez, né, começar a criar nessas duas vertentes. Então, de lá para cá, a gente era um canal só online. Aí a gente tem agora o canal físico também de lojas próprias, a gente hoje está com 3 lojas. E depois, durante a pandemia, que era quando a gente estava planejando uma grande expansão de lojas, veio a pandemia, então tudo isso foi um pouco pausado nesse sentido, mas veio muito a ideia da questão da revenda, que a gente precisava estar em outras regiões, a gente precisava estar em outros lugares, e aonde essas pessoas estavam indo buscar produtos menstruais, principalmente durante a pandemia, e isso ocorre desde sempre. Farmácias. Então, foi quando a gente realmente abriu o canal de B2B. Então, hoje a gente tem clientes dentro do mundo de saúde, como farmácias. A gente tem dentro do mundo de moda, que a gente faz collabs com muitas marcas. A gente fez collab já com Farm, com Lingerie. Então, muitas marcas relevantes hoje no mercado e que foram formas da gente estar presencialmente em várias cidades do Brasil, mas sem, às vezes, já ter uma estrutura física de fato. Então, hoje, assim, a gente cresceu muito ao lado de canais. E logo depois da pandemia, a gente também acabou fazendo nossa expansão internacional. Que eu acho que foi daqui... Para onde vocês foram? O nosso foco primeiro foi a Europa, porque era um mercado que tinha menos entrantes, então tinha menos players atuando com uma categoria parecida lá. São um mercado também muito preocupado com o meio ambiente. Sim, sim. E são um mercado também, principalmente França, que foi o nosso primeiro foco, em que as pessoas tinham preferência por produtos externos, que é igual ao nosso produto, né? A gente tem mercados hoje no mundo, por exemplo, Estados Unidos, que a preferência número 1 são produtos internos. Então, você pode até fazer, né, um piloto lá, mas provavelmente, né, as barreiras vão ser um pouquinho maiores. Então, a gente acabou focando primeiro, né, Europa, mas principalmente França.
Então, a gente fez essa expansão muito focando também em B2B, então entrando em grandes lojas de departamento, Galeria Lafayette, Selfridges em Londres, The Bijenkorf na Holanda. Então, que legal, e como é que está indo? Empresas, está indo super bem, são empresas que no final ajudam a gente a ter credibilidade, porque é uma marca de fora, como é que a gente traz credibilidade para a categoria e para uma marca brasileira. Então, a gente utilizou... Ótima estratégia. A gente utilizou essas grandes redes que, no final, trazeram essa validação para ajudar justamente ao nosso online. Para o grande mercado. Exatamente. E o online, que hoje é global, acabou se beneficiando muito dessas parcerias. Ou seja, está indo bem. Não precisa falar número para gente, já entendeu. Você falou muito da preocupação ambiental, você falou muito da preocupação social. E aí eu queria ouvir um pouquinho sobre o G da governança. Como é que é hoje a governança da Pentes? Então, eu acho que, hoje a gente vê um tipo de... Eu acho que a gente é uma empresa que a gente se importa muito com a questão de trazer o impacto de fora para dentro e de dentro para fora. Então, eu acho que a gente tem uma governança hoje muito participativa. A gente não é hoje uma governança que a gente tem muitos layers dentro da empresa. Então, tem investidores ou não? A gente não tem hoje, a gente é capital próprio, então é só eu e a minha sócia desde o início. Já teve, muitas conversas em relação a isso, mas eu acho que a gente também está esperando muito o parceiro correto ainda para fazer, para talvez fazer uma parceria como essa, porque eu acho que a gente tem muitas ambições, às vezes, de ser uma empresa, por exemplo, global, e a gente vê poucos fundos até hoje que talvez tenham esse mesmo objetivo. Muitas vezes as pessoas assim, não, vamos ficar aqui no Brasil, o Brasil é onde vocês nasceram, que eu concordo também, a gente tem que ter esse foco aqui, mas a gente passou tanto tempo validando um produto que tem uma necessidade básica global, que tem uma marca forte, que traz a questão de impacto muito forte, que é algo também que cada vez mais a gente vê no mercado europeu, no mercado americano, até na Ásia, como que também trazer impacto para o modelo de negócio é um agregador até na hora da compra para esses consumidores. Sim. Então, a gente tem muito essa filosofia. Se a gente passou tanto tempo validando, por que não já ir pelo menos pilotando em alguns mercados e ganhando um pouquinho disso? Porque a gente sabe que no final quem chega na frente acaba colhendo muito de chegar na frente. Cria a categoria. Exatamente. E eu gosto muito dessa ideia de vocês conquistarem, não vender empresa lá para fora, mas pelo contrário. Vender um produto. Vender um produto lá para fora. Lá para exatamente. Fora. Virar global. E no final, uma empresa brasileira. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu acho que tem poucos cases hoje ainda que a gente vê que conseguiu fazer isso de uma forma, às vezes, muito bacana. Baseado na criatividade também. Na Havaianas criação, um case. Havaianas é um case. Um super case. Um super case. E o que é muito interessante, da questão do mercado global, e isso é uma coisa que eu não tinha visto até muito recentemente, como o mercado, por exemplo, lá fora está preocupado com a origem da cadeia. Então, a gente viu muito nessas lojas de departamento, a primeira coisa que ela chegava para ver era a etiqueta, onde esse produto é produzido. Sim. E muitas vezes, quando elas vinham com o produto era produzido, por exemplo, China, elas falavam, eu não quero nem escutar qual é a história da marca, eu não vou comprar. Eles querem rastrear a produção inteirinha, a cadeia então, produtiva. Isso foi uma coisa que despertou muito que a gente tem muito esse orgulho de produzir no Brasil, mas como isso também, estrategicamente, foi muito benéfico para a gente pensando no mercado global. Não sabíamos até estar lá. Que legal. Então, foi uma coisa muito interessante, que eu acho que também, para as pessoas de fora, ver um produto que é produzido no Brasil, já pensa em biquíni, já pensa em lingerie. Então, para a gente, foi algo que foi, assim, ganhando muita força. Mas vocês tinham esse aliado, a mulher brasileira. Exatamente. A criatividade. Foi muito interessante. Que até você estar lá, você acaba não tendo esse tipo de visão. Não surpreendeu exatamente ninguém. Olha, claro. É verdade. Era esperado um bom produto. Trouxe força. Maria Eduarda, foi um prazer te receber aqui. Parabéns pela incrível história de empreendedorismo e também de visão de negócio. Obrigada. Muito bacana conhecer a marca. A gente tem que ajudar mais a comunicar, levar aqui para o nosso time também. Parabéns pelo trabalho e cumprimente a sua sócia. Obrigado. Obrigada, gente.